Tá bom, queridos? Então, nós estamos no mês especial, como o mês de declarar vida. E eu orei ao Senhor. Eu confesso que eu tinha uma outra palavra que eu havia preparado há algum tempo atrás. E eu estava ouvindo um podcast, um corte na verdade do Asaf Borba. E ele falava assim que ele tem muitas canções. Ele tem mais canções que não gravou do que canções que foram gravadas. E ele falou assim, porque essas canções não é para ganhar fama. Então muitas canções que Deus me dá é para Ele. É Ele e Deus. Então assim, muitas mensagens eu já tenho esboçadas. Muitas. Mas a gente vai entendendo o tempo de Deus. Às vezes há mensagens que ainda não foram pregadas, porque não é para ser pregadas, é para mim. É para eu estar ali em comunhão com Ele. E nós temos que entender isso. E eu confesso, quando nós estávamos entrando em março, tem uma palavra que o Senhor deu para mim, que eu preguei na igreja do Bispo Lucas. O Ministério de Louvor que estava lá ouviu. E eu confesso que eu ia ministrar essa palavra, porque ela fala de fé, ela fala de crer, de acreditar. Mas essa semana, buscando ao Senhor, o Espírito do Senhor foi me direcionando a algumas coisas. E essa palavra é muito especial. Talvez eu nunca mais pregue ela, mas essa palavra é para hoje. Se você entender o time de Deus, não é porque eu estou pregando, é porque Deus, sei que Deus me deu para esse momento. Para esse momento. Tem palavras que o Senhor vai colocando em nossos corações. Deixa sair um lugarzinho reservado, que seja para pregar em outro momento também. Mas tem palavras que é para aquele momento. É o que o Asaf Borba, ele falou. Tem louvores que é para ele, só ele e Deus. Então entenda, essa palavra é para você neste momento, porque primeiramente ela alcançou o meu coração. Então eu queria que você ficasse muito atento. Apocalipse 3,14 vai falar o anjo da igreja da Laodiceia, e uma das figuras de linguagem que Deus está usando ali para falar com a igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim: o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Não é nome, mas um dos títulos de Deus é amém. Então eu queria te motivar nesta manhã, para você pregar junto comigo, porque eu sei que o Deus trouxe ao meu coração aqui pontos importantes. Então quando nós falamos com a igreja, vale um amém, igreja, vale um glória a Deus, é porque você está recebendo, opa, isso aí é para mim, eu recebo em nome de Jesus, amém? Eu sei que esse mês é um mês que, a frase de efeito do mês de março, se você não guardou, as suas declarações para o ano, se você não guardou, vai guardando ela. Tem mais aí na igreja, pegue, tem pedido de oração, se você não fez voto, ainda dá tempo, faça, não deixe de fazer, porque eu sei que o Senhor vai responder. E o mês de março está dizendo assim: a minha voz será como trombeta profética, declarando vitória e chamando à existência aquilo que não existe. Amém, igreja? Nós vamos começar a pensar um pouco o que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Romanos 4,17 está dizendo: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, há algo poderoso sobre a voz de Deus, que às vezes nós esquecemos do poder do que é a voz de Deus.
Antes de existir luz, houve o quê? Um silêncio. Antes de existir forma, existiu um vazio. Mas nesse dia a Trindade veio sobre a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Estava desorganizada. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a voz de Deus começou a ser falada. E então Deus falou. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O reino de Deus não começa com o que vemos. Se você está alinhado ao trono de Deus, ao plano de Deus, à voz de Deus, entenda, o reino de Deus não é o que você está vendo, mas o reino de Deus, ele começa quando nós declaramos. É aí que está o segredo. Gênesis vai dizer, já a partir do capítulo 1, e disse Deus, haja luz. Começou a organizar o universo. Tudo começou quando a voz de Deus rompeu o silêncio que pairava sobre essa terra. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. O milagre de Deus, ele não vai começar quando ele aparece. O milagre de Deus não vai começar quando ele começa a tomar forma. O milagre de Deus, ele começa quando eu e você declaramos por fé. Está entendendo, amém? O milagre de Deus começa por fé. Esse ano é o ano da visão. O ano de entendermos o que Deus está nos dando direcionamento. Esse ano é enxergar antes de acontecer, amém? O que nós fazemos aqui nos momentos de orações é porque nós estamos crendo, profetizando aquilo que ainda não existe, mas vai acontecer. Todo culto temos profetizado sobre o projeto da igreja, sobre o propósito que Deus tem colocado em nossos corações. É porque há um tempo determinado. Visão no reino de Deus, irmãos, não é enxergar com os olhos naturais. E por falar de olhos naturais, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto dizendo: porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque as tais são discernidas espiritualmente. É ver antes de existir. E eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai começar a enxergar antes de existir, em nome de Jesus, porque isso é o reino. Quem tem visão espiritual, quem não é governado pelo natural, mas quem tem visão espiritual, enxerga a promessa no meio do caos. Está tudo destruído, está ruim, não está dando nada certo, mas em meio ao incerto, em meio à incerteza, em meio ao desespero, você vai enxergar a promessa de Deus. A promessa de Deus. Você vai ver vida antes do fim. Por quê? Porque sobre você há o Espírito do Senhor. Você vai ver resposta antes até mesmo da manifestação. Porque visão, irmãos, se nós estamos trabalhando no projeto, o ano da visão, visão é acreditar antes de acontecer. Isso é visão, irmãos. Pessoas que são dotadas de uma visão que vai além do nosso tempo, as pessoas às vezes costumam dizer: fulano não vive no nosso tempo, fulano vive tempos lá na frente. E nós vamos ver projetos de pessoas que já morreram,
mas eles ainda continuam em desenvolvimento. Por quê? Porque essa pessoa não viveu no tempo dela, viveu lá na frente. E nós somos cristãos assim. Nós somos povo de Deus, escolhido de Deus, eleito por Deus, sacerdócio do reino eterno. Então nós temos que viver na visão lá na frente, no tempo de Deus, na eternidade. Nós não podemos ficar limitados com aquilo que estamos vendo. O contexto de Romanos, capítulo 4, vai falar o que já foi falado aqui. Vai falar o que já foi lido aqui. É exatamente, o contexto vai falar de Abraão, o chamado, o pai da fé. O apóstolo Paulo aos Romanos, nesse capítulo em especial, ele está falando exatamente de Abraão. E porque Deus faz algo aparentemente estranho, quando você vai conhecer um pouco mais a história, a vida de Abraão, parece estranho o que Deus faz, porque Deus olha para um homem velho, Deus olha para uma mulher estéril, e Deus vê um futuro biologicamente impossível. Parece estranho o que Deus está fazendo. E eu peço ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo, que enquanto eu ministro, o Espírito Santo te convença cada vez mais, para que você possa entender o que Deus realmente pensa a seu respeito. Mês passado nós trabalhamos no Jeremias 29, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus vai aparecer a um homem velho, a uma mulher velha, estéril, e simplesmente Deus fala para ele, pai de multidões. Deus fala exatamente assim: Abraão, eu te constituí pai de muitas nações. Sabe o que é interessante? Deus não falou assim, usando a expressão futuro: Abraão, eu vou fazer na sua vida um homem que vai ser pai de multidões. Não é isso que Deus fala. Deus fala assim: eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz. Abraão, eu já fiz, eu já te constituí pai de multidões. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não fala baseado na realidade do presente. Não importa o presente que você esteja vivendo, saia desse presente e viva o que Deus já fez na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai falar sempre na realidade eterna, e nós precisamos estar alinhados com os céus, irmãos. Nós temos que estar alinhados ao tempo dos céus. Abraão tinha 99 anos. 99 anos, quando Deus simplesmente aparece a ele e muda o nome dele. Vai mudar o nome, porque antes o seu nome era Abrão, e o nome da sua esposa era Sarai. Abrão significa o quê? Pai exaltado. Agora, o nome que Deus coloca nele é Abraão, pai de multidões. Nós estamos falando de uma cultura em que, quando uma pessoa chamava Abraão, chamava o pai exaltado. O pai exaltado, vem aqui. Bom dia, pai exaltado. Bom dia, pai exaltado. Mas um dia Deus apareceu a Abraão e diz assim: eu te constituí pai de multidões. Então você não pode ser mais pai exaltado, agora você é Abraão, pai de multidões. Agora as pessoas chamam Abraão, não é mais de pai exaltado, mas agora é pai de multidões.
E na medida que as pessoas chamam ele de pai de multidões, as pessoas estavam liberando uma palavra dos céus na vida de Abraão, o pai de multidões, mas ainda não tinha filho, o pai de multidões. A realidade ainda, a sua esposa não havia gerado filhos. O tempo passa, mas Deus havia dito: eu te constituí pai de multidões. Deus deu promessa para a sua vida, viva ela hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é assim: a declaração de Deus, ela vai anteceder a manifestação terrena. E eu e você precisamos entender isso, lidar com isso. Você precisa olhar para si mesmo, olhar no espelho. Não é se ver uma pessoa derrotada. Em nome de Jesus, toda mentalidade de derrota, toda mentalidade de autocomiseração, toda mentalidade de que eu não posso, toda mentalidade de que eu não sei, toda mentalidade de que eu não consigo, toda mentalidade de incerteza, seja banida da tua mente pelo poder do nome de Jesus, porque sobre você paira o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, a verdade soberana, ela paira sobre você. E agora, nós precisamos entender isso, nós precisamos falar de nós mesmos. Sua família, às vezes, aos olhos naturais, o que você enxerga, está derrotada, está passando por lutas, problemas que você tem tirado a tua paz, problemas que têm trazido dúvida ao seu coração. Mas comece a declarar agora a linguagem do céu, não pelo que você vê, mas pelo que Deus já determinou na tua vida. Pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz, pensamentos de paz, em nome. A Bíblia vai falar anunciava, havia toques diferenciados, e a trombeta anunciava várias coisas. A trombeta anunciava guerra, a trombeta anunciava mudança de rota, a trombeta anunciava uma convocação para uma assembleia solene, a trombeta também anunciava a manifestação divina, a manifestação de Deus. Mas sabe por que o diabo às vezes quer colocar na nossa boca palavras que nos envergonha? Sabe por que você não pode entrar em meio de pessoas que ficam com contendas, com fofocas, falando mal de pessoas? Porque a tua voz é uma trombeta, meu irmão. A tua voz é uma trombeta. Deus, Ele tem levantado a família Promessas, a igreja de Promessas de Botucatu, como uma voz profética, como uma trombeta para anunciar o reino de Deus. E uma isso não é uma voz de medo, porque é isso. Abraão era movido por isso.
Eu já contei aqui, mas esse testemunho cabe muito bem de novo. Quando nós começamos a igreja em Nins, os irmãos, vocês, mas eu tinha um comportamento que não era um comportamento de quem realmente estava vivendo um tempo de Deus, porque eu vivia um comportamento de que eu não tenho, não podemos, não tenho condições. Às vezes já contei isso, às vezes reunia a família alguma coisa, e dizia, não, eu não posso ajudar, eu não tenho dinheiro. Às vezes saía para algum lugar para comer alguma coisa, e às vezes fala, fulano, sempre tem esse que fica brincando, quem vai pagar hoje é fulano. Para em nome de Jesus, começa a profetizar que você vai sair e vai pagar. Por quê? Porque você vai ter para abençoar. Pare de falar que você não tem condições em nome de Jesus. Pare. Até que um dia minha esposa, a pastora, chegou em mim e falou assim, pare de falar isso. Pare. Nós somos abençoados. E aquilo mudou meu coração. Mesmo não tendo condições, mas eu não me via mais não tendo condições. Eu participei de um aniversário de uma pessoa muito querida, de 60 anos de idade, um empresário muito bem sucedido, que abençoou meu ministério por muitos anos, e ele fez um aniversário lá no Country Club em Nins, e o aniversário que ele fez de 60 anos foi para mais ou menos umas 800 mil pessoas, amigos, pessoas que faziam parte da sua história. E o sonho dele, olha que lindo, fez o evento no Country Club, mas o sonho dele era abençoar todos os convidados, era ele dando presente para todos. Isso é mentalidade de reino, irmãos, de reino. Então, primeiramente, quer viver os pensamentos de paz, quer viver o reino de Deus aqui na terra, muda a sua fala, muda o seu comportamento, em nome de Jesus. Não importa a realidade, essa realidade não é o que Deus prometeu para você. É um tempo de acertos, é um tempo de organização, é um tempo de preparo, mas para isso você tem que se ver já como Deus te vê. Abraão, pai exaltado, não vai ser mais não agora, tá? Multidões, pai de multidões, é isso mesmo. E Abraão mudou o nome, ele aceitou o nome. O pai exaltado, não é mais pai exaltado não, mudei meu nome, Deus mudou meu nome, mudou, mas como? Eu sou agora pai de multidões. Você está de brincadeira, é isso mesmo, sou pai de multidões. E andando, quero conjecturar aqui, e andando, Abraão, ele nem dava moral, nem dava. Aí a pessoa lembrou, opa, o nome dele mudou, Abraão, pois não? Porque eu não sou mais pai exaltado, eu sou pai de multidões. Tua mente tem que entender isso. Se você não entender isso, irmãos, Deus não vai fazer acontecer. Por quê? Porque você está amarrado ao presente, você está sendo movido pelo que você está vendo. Deus está nos dando um tempo de visão, para vivermos as promessas de Deus. Deus tem que mudar a tua visão, visão de reino, visão de prosperidade, visão de abençoar, visão de dar, é isso que Deus quer. Então não é uma voz de medo, não é uma voz de reclamação, mas é uma voz profética. O profeta, irmãos, quando ele ia falar, assim diz o Senhor, ele se ajeitava, ele pegava a história sacerdotal, ele pegava todos os aparatos, ele ia lá e dizia, porque ele tinha até posição. Sabe o soldado quando vai se apresentar ao seu superior?
Pois não, Senhor, sabe? Esse posicionamento, sabe que os militares têm isso. Então o profeta, quando ia, ele já se posicionava. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É assim, irmãos. Vai para o trabalho, não entra cabisbaixo. Ai, ninguém olha para mim. Ah, porque eu estou sendo esquecido, estou sendo humilhado aqui nesse trabalho. Pare com isso em nome de Jesus. Você é um pai de multidões. A bênção de Deus sobre a sua vida, a tua descendência está ligada no pai de multidões. Guarde isso, como já foi falado aqui. Abraão aprendeu algo muito poderoso no seu tempo. Abraão, irmãos, ele era um homem que estava vivendo na dispensação patriarcal, mas ele não vivia nesse tempo. Era o cara que viveu no tempo da graça. Ele entendeu o que é, quem é Deus. E Abraão aprende algo muito precioso. Pensa que é fácil? Pode não ser, mas você precisa se posicionar. Sabe o que Abraão aprendeu? Ele começou a concordar com o que Deus estava dizendo. Parece simples, mas começa a olhar para a tua vida agora. Você anda em concordância com o que Deus está dizendo? Parece simples, mas isso muda tudo. Você anda em concordância com o que Deus está dizendo? Mesmo sem sinais, mesmo sem provas, mesmo sem resultados? O versículo 18 vai dizer: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém? Ele escolheu crer quando não havia motivo natural para crer. Eu não estou sentindo arrepio nenhum. Creia, meu irmão. Creia. É isso que Abraão aprendeu. Quantas pessoas às vezes olham para áreas das suas vidas que parecem estar mortas? Quantas pessoas? Sonhos que já foram enterrados, aposentados, famílias distantes, promessas que parecem estar atrasadas, orações antigas esquecidas, mas o silêncio começa a gritar mais alto, e parece que não vai acontecer. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no texto 18 e no 17, vai dizer que ele se torna pai de muitas nações. Deus está dizendo o quê? Eu vou mudar tudo. Olha o que diz o verso 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. E olha o que ele diz mais: o Deus que vivifica os mortos e chama a existências as coisas que não existem. Deixa eu te contar um segredo de Deus aí, você já sabe, mas eu preciso te relembrar. Aquilo que você chamou de fim, Deus chamou de começo. Não é o fim, é o começo de Deus. E quando nós lemos aqui, e vivifica os mortos, e chama a existências as coisas que não existem, não tem como não falarmos de Ezequiel 37, como já foi falado aqui também. Mas tem algumas peculiaridades, tem alguns detalhes pequenos aqui, mais fácil. Tem alguns detalhes aqui que me chamou a atenção, quando eu estava refletindo, lendo esse texto novamente. Deus leva o profeta
Deus leva o profeta a um vale de ossos secos. Primeiro, Deus quando leva Ezequiel a um vale de ossos secos, é interessante que Deus poderia ter falado assim: Ezequiel, você está vendo esses ossos, esse vale de ossos secos? Deus não fala isso. Deus não fala, Deus leva ele, mas Deus pergunta algo interessante: filho do homem, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Por acaso, filho do homem, acaso pode viver esses ossos? E todos nós sabemos, o profeta todo meio desconcertado, é Deus que o levou, e ele tenta sair pela tangente, tu sabes. Só que quando Deus leva o profeta ao vale, Deus faz algo esquisito, irmãos, porque quem vai fazer é Deus, mas quem tem que profetizar é o profeta. Deus manda ele profetizar. Deus manda o profeta a profetizar. Não é tocar agora, não é organizar, não é explicar, mas é falar, liberar palavras. Está entendendo o poder da palavra? Está entendendo? Pare de falar que teu filho é um zero esquerda, que você é um zero esquerda. Pare de falar em nome de Jesus. Há poder nas palavras, há poder. Sabe por que Deus mandou o profeta profetizar, irmãos? Sabe por quê? Porque existem milagres que só acontecem quando a voz profética ela é liberada. Existem milagres que só vai acontecer quando você começar a profetizar. Libere em nome de Jesus, profetize em nome de Jesus. Nossa voz não será dominada pelo medo, não será dominada pelo medo. Minha família, ela é bendita no Senhor. Minha família, ela é próspera no Senhor. Minha família, ela é liberta de todos os vícios. Eu não importa. Porque meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, eles foram, mas parou em você. Por quê? Porque você é bendito no Senhor. Nossa boca, ela não vai repetir o quê? Diagnósticos. Não, em nome de Jesus. Nossa boca não vai repetir diagnóstico. Nossa fala não vai concordar com a derrota. Não, em nome de Jesus. Profetiza, porque nossa voz será uma trombeta profética. Vai no amém? Repita assim comigo: onde não há caminho, Deus está criando um. Onde não há resposta, Deus está liberando. Onde não há vida, Deus está soprando. Aplauda o Senhor Jesus. Porque quando você tem visão, a visão ela vai verbalizar, vai trazer voz para aquilo que você está crendo. Quem não muda a visão, nunca muda de voz. Quem não muda a visão, nunca muda de voz. Quem não muda de voz, nunca vai mudar a realidade espiritual. Eu creio um tempo que Deus está determinando para essa igreja. Abraão, a história de Abraão ela é linda, porque Abraão primeiramente creu. E a Bíblia deixa bem claro isso. Abraão creu, mas depois ele falou. E depois que ele fala, ele vê. Porque a ordem do reino de Deus, qual é, irmãos? Qual é a ordem? Deus fala.
Deus falou, eu creio. Quando eu creio, eu declaro. Quando eu declaro, o milagre se manifesta. Essa é a ordem. Está entendendo por que a nossa visão muitas das vezes está cheia de escamas? Porque o diabo quer te amedrontar, já diretamente através da sua visão. Porque uma das particularidades de Deus, irmãos, Deus nunca vai consultar o impossível antes de fazer a promessa. Não importa o que você está vivendo, Deus já liberou a promessa. Porque a visão vem antes, irmãos. A fala vem antes. A visão vem antes. A fé vai te levar a falar, mesmo não acontecendo. Abraão era pai de multidões quando o nome dele foi mudado? Não. Abraão nem filho tinha. O pai de multidões. Está lá o pai de multidões que é velho. Está lá o pai de multidões que a esposa está idosa também. Já encerrou o ciclo dela de vida. E agora ainda por cima ela é estéril. Ela nunca teve filho. Então como é que pode acontecer? Mas Abraão creu quando Deus liberou a palavra. Sabe por quê? O céu, ele sempre vai responder quando a terra concordar. E Jesus falou isso: quando 2 ou 3 entrarem em concordância aqui na terra, será ligado nos céus. Guarde isso em nome de Jesus. Talvez você possa estar com medo, talvez você possa estar com insegurança no seu interior. Não declare isso, não declare o que você sente. Declare o que Deus diz, porque Deus diz assim na sua palavra. Assim diz o Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor, Ele já ordenou aos seus anjos para me guardar, para me livrar, para me proteger. Então o Senhor me protege na caminhada. Amém, igreja? A voz da fé, ela vai criar um ambiente para que o sobrenatural de Deus se manifesta. E este mês é um mês de ativação. Então todos os dias, trabalhe isso na sua mente em nome de Jesus. Todos os dias, declare a promessa. Todos os dias, declare a promessa. Todos os dias, profetize sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua casa. Todos os dias, fale vida sobre os seus filhos. Fale vida sobre os seus filhos. Todos os dias, chame à existência aquilo que ainda não existe em nome de Jesus. Amém? Porque silêncio diante da promessa vai prolongar processos. Não fique em silêncio em nome de Jesus. O rei Ezequias recebeu uma sentença, mas ele foi e se posicionou. É verdade que ele se posiciona e depois não permanece no posicionamento, porque 2 anos depois nasce seu filho Manassés, e o Manassés foi um dos piores reis, está entre o top 3 dos piores reis que Israel teve durante toda a sua história, o reino de Judá. Mas ele orou a Deus, foi um bom rei. Mas em nome de Jesus, silêncio diante da promessa prolonga processos. Talvez o teu processo está se estendendo porque você está caladinho demais, está sendo negativo demais, está sendo medroso demais. Em nome de Jesus, que esse ano de 2026, o ano da visão, seja um ano de posicionamento. Seja um ano de posicionamento. Porque a fé declarada, irmãos, ela vai acelerar os ambientes espirituais. Declare em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Deus está restaurando vozes que se calaram. Deus está restaurando vozes que se calaram.
Deus está restaurando sonhos na vida de pessoas que pararam de sonhar, pessoas que pararam de declarar, pessoas que começaram a aceitar o impossível como definitivo. É assim mesmo, não tem jeito, é assim mesmo. Porque tudo de errado acontece com a nossa família. Porque tudo que é de ruim acontece com a minha casa. Em nome de Jesus, sobre a sua casa há o sangue do Cordeiro de Deus. Sobre a sua casa há uma promessa de Deus. Sobre a sua casa há a plenitude do Espírito, a abundância, a prosperidade, a cura, a salvação, a libertação, o melhor de Deus sobre a sua casa. A sua casa, ela é bendita no Senhor. A sua casa, ela é bendita no Senhor. Deus está devolvendo a voz profética sobre a igreja do Senhor. Se você concorda, aplaude ao Senhor com fé, adorando a Ele. Sua voz será trombeta em nome de Jesus. Sua voz será trombeta em nome de Jesus. Pensa comigo. Vocês sabem que eu tenho um perfil de leitura da Bíblia que eu tento enxergar o que o autor está querendo descrever para nós. Eu gosto de enxergar o cenário. Agora pensa comigo. Imagina Abraão, com o nome de pai de multidões, nenhum filho nos braços, mas apenas estrelas diante dele. Pensa comigo. A promessa ainda não estava nas mãos dele, mas Abraão, ele já via o menino nos braços, ele já via, e ele estava cuidando cada vez mais da sua saúde, porque ele sabia que ele precisava ter saúde física, porque ele precisava brincar com o filho dele, ele precisava levar o filho dele, para quando Abraão fosse conversar com Deus, ele tem que ter disponibilidade, até mesmo se tiver que pegar o filho no colo, ele teria que pegar. Agora Abraão se vê, então Abraão cuida do corpo, vai cuidando mais ainda. Opa, Deus prometeu, e eu já vejo o meu filho, eu já vejo Isaac, eu já vejo ele nos braços, eu já vejo ele fazendo com que, às vezes eu não durmo direito à noite, não tem problema, é filho da promessa. E olha que lindo, quando a visão se alinhou com a voz, o impossível começou a caminhar em direção a ele. A palavra do Senhor disse que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Amém? Você está entendendo isso? Você já está sendo abençoado, tem mais, e vem uma promessa atrás. Ei, eu estou chegando aí, tem mais promessa, então venha, porque essa história de que, tá bom demais, se melhorar estraga, não estraga não, fica melhor ainda, porque tudo que Deus traz é para ficar melhor. Você não entende o melhor, mas vai acontecer, porque Deus ainda chama a existência aquilo que não existe. Este ano é o ano da visão. Fique em pé em nome de Jesus. Você não vai viver pelo que vê. Diga comigo, eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que Deus declarou. Amém? Creia nisso. Se existe algo em sua vida que precisa voltar a viver, creia em nome de Jesus. Hoje não é dia apenas de pedir, mas hoje é dia de profetizar. Entenda isso. Pode apagar as luzes aqui, por favor. Eu sei que está aí, mas hoje é dia de profetizar. Profetizar. Minha voz será trombeta profética. Diga comigo, minha voz
Diga forte, irmão. Se a trombeta tem que ser mais forte. Minha voz será trombeta profética. Diga bem forte. Eu verei aquilo que Deus já declarou. Em nome de Jesus, irmãos, essa semana, declarar diariamente uma promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Você vai declarar essa semana, todos os dias, uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ah, mas eu não lembro. Pega a Bíblia, irmãos. O Senhor é o meu pastor, e dele não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Declare em nome de Jesus. Essa semana você vai evitar palavras de derrota, em nome de Jesus. E mesmo que seja quando você, eu estou angustiado, eu estou aflito. Não, o Espírito do Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha força. Em nome de Jesus, você vai orar em voz alta, irmãos. Não é em pensamento, não. Você vai liberar palavras na sua casa. Minha casa é bendita no Senhor, minha casa é próspera no Senhor. Nos tempos de lutas, de dificuldades na minha casa, eu sempre costumo dizer isso. O momento ápice de lutas que nós tivemos, o diabo tentava bombardear minha mente com pensamentos, mas eu andava pela casa de madrugada, eu chegava na porta do quarto do meu filho, eu liberava uma palavra profética, eu abençoo, a mente dele é sarada, a mente dele é curada, ele é uma pessoa temente ao Senhor, que vai honrar ao Senhor. Minha família é bendita no Senhor. Às vezes mesmo meu filho tem na casa dele, eu profetizo sobre a vida deles. Meu filho e minha filha são benditos no Senhor, são prósperos no Senhor. É um Abraão também aqui na terra, é pai de multidões, vai gerar filhos e filhos e filhos para gerações futuras, em nome de Jesus. Profetiza em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui, há um vale de medo diante de você, eu quero te pedir em nome de Jesus, nós vamos louvar ao Senhor, e você vai começar a profetizar, você vai começar a liberar uma palavra sobre a sua casa, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Canta. Ansiedade e medo, saio agora. Eu clamo Jesus. Clame por Ele, clame por Ele. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare, declare, declare. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, sobre a sua casa. Clame, clame, clame. Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus. Sobre a sua casa, em nome de Jesus. Poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, dissipa as trevas, vem incendiar o teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias,
Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz assim: eu declaro que a minha visão, ela está alinhada com os céus, e eu profetizo que eu estou vivendo os planos de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha geração, sobre todos que estão ao meu redor. Eu vou viver os planos perfeitos de Deus. Diga assim: eu vivo, melhor dizendo, eu vivo os planos perfeitos de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Cante, para terminarmos. Bem forte, igreja, para terminarmos. Declare pelas ruas, ande pelas ruas, declare em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre sua Ele vai trazer a sua luz. sobre sua família. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Pai, pelo poder do teu nome, Jesus, obrigado por essa palavra. E nós, ó Deus, a nossa voz como trombeta, como voz profética, está alinhada ao trono do Senhor, está alinhada aos céus. E nós trazemos, ó Deus querido, a existência aqui na terra, porque nós cremos no Senhor Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová que nos sustenta na caminhada, que nos livra do mal, que envia os seus anjos quando necessário, para nos guardar e nos proteger. Senhor, nossa casa é bendita no Senhor, nossa família é bendita no Senhor, nossa geração é bendita no Senhor. Nós declaramos que somos vozes proféticas, a igreja promessa é voz profética. Por onde passa, declaramos que o Senhor é vida, declaramos que o Senhor é cura, declaramos que o Senhor restaura, declaramos que o Senhor liberta, declaramos que o Senhor salva, declaramos que o Senhor batiza com o Espírito Santo, declaramos que Tu és o grande eu sou, o Adonai, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, Te amamos pelo poder do nome de Jesus. Obrigado por tudo que tens feito por nós, Abba. É o que nós oramos agradecidos. Vai no amém? Aplauda o Senhor Jesus.